A Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza, que José era o filho da amada. Alguém que tem 12 filhos vai ter uns favoritos. Vai ter uns 2, 3 ali que são os Ele mais legais. Ele só não vai admitir. É tão interessante isso porque na história ele admite e deixa claro quem é o favorito dele. O Jacó queria depositar no José toda a frustração que ele teve. Porque, tecnicamente, quem deveria ser o filho para cuidar do clã era o primogênito. O primeiro filho de Jacó era Rúben. Então, tecnicamente, deveria ser o Rúben. Mas o Jacó lembrava que, tecnicamente falando, quem deveria ser o primogênito era Esaú. Mas ele sentia que ele tinha mais condição de gerir os negócios da família do que Esaú. O pai deu a veste, que significava, você vai cuidar das empresas para mim. E o que o José fez? Não esperou o pai empossá-lo. Já saiu vestindo a roupa nova. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora eles tinham que eliminá-lo. Jacó, diz a Bíblia, que amava a Raquel, mas não amava a Lia. Então, se ele amava a Raquel, mas não amava a Lia, a nossa tendência sempre é colocá-la, assim, a Raquel como uma boazinha. Mas a Raquel também era tinhosa. E a Lia, coitada. Aqui eu posso até tirar uma lição, que a gente está falando da ancestralidade de José. A Lia não era mãe de José, mas estava na família. Olha a luta da Lia para mendigar o amor de Jacó. A Raquel não tinha filhos, a Lia tinha. E cada vez que ela dá à luz a um menino, olha o jogo psicológico que a Bíblia fala. E como é que a Lia também estava errada. Eu vou tirar um princípio disso aqui, se você me permite, Thiago. Eu estou lendo Gênesis capítulo 29, versículo 32. 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, imagina a humilhação dela, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e lhe chamou de Rúben. Sabe o que significa Rúben em hebraico? Ru é exclamação. Ó! Ben é filho. Então, ó, filho, Rúben. Ó, menino. Entendeu? Ó, menino, Rúben. Aí por isso chamou Rúben. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Porque deu à luz a um filho para ele. Ó, filho. Ah, tipo um herdeiro. Um herdeiro. Aí ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-lhe também este. E o chamou de Simeão, em hebraico, Shimeon. Shimeon significa justamente ouvir. E olha o que ela fala. O Senhor ouviu Shema, então o menino vai se chamar Shimeon. Tá bom? É como se fosse um ouvidinho. Vou ler só mais uns 2 para não ficar muito grande. Aí, de novo, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E chamou esse filho de Levi. Levi, em hebraico, significa aquele que está amarrado a. Tanto é que a palavra para marido em hebraico é Levi. E em inglês, husband. Aquele que está amarrado a. Husband. Então, Levi significa que ele é amarrado. E ela que falou assim, agora o meu marido vai se amarrar em mim. Vou chamar de amarradinho. Agora Deus ouviu minha expressão. O menino vai se chamar ouvido, Shimeon. Agora eu dei um filho para ele. Ó, filho. E assim por diante. E ela só ia sofrendo. E o Jacó sempre humilhando. Até que a Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza. Porque José era o filho da amada. E José era o filho de Jacó com a moça que ele de fato amava. Raquel, exatamente. Perfeito. Ele de fato amava. Aí, tem um detalhe que eu acabei não contando. Nesse meio tempo aí começou a competição das irmãs, cada uma colocando empregada para dormir com o marido para gerar filho. Então, Jacó teve 4 mulheres, né? Se considerar as 2 empregadas ali, as concubinas, o camarada era um... Então, assim, ele teve 4 mulheres e José foi o filho... Foi o penúltimo filho que ele teve. Ele teve 12 filhos, José. Não é? Desculpa, Jacó. E aí, desses 12 filhos, os 2 últimos filhos foram os filhos que ele teve com a Raquel. Ah, entendi. Que era a mulher que ele amava. Tá. Que era José e Benjamim. O Benjamim era mais novo que José. Eu nunca tinha entendido único por que irmão o de fato José era o deles, favorito. E agora eu entendi porque ele era o favorito. Alguém que tem 10, 12 filhos,
vai ter uns favoritos. Vai ter uns 2, 3 ali. Ele só não vai admitir. Ele só não vai admitir. Ele não vai admitir. Desculpa, vai ter Mas algum ele que fala, admite. puta, esse cara aí... Mas isso que é interessante, porque é tão interessante isso, porque nessa história ele admite e deixa claro quem é o favorito dele. Que é José. E isso daqui dá início a todo enredo. E sabe o que significa José? Yosef, em hebraico, significa o círculo que se fechou. Ele falou assim, a fábrica fechou agora, eu consegui o meu favorito. Exatamente, Yosef, o círculo que se fechou. Então agora Yosef. eu consegui. Ele conseguiu. Você entendeu? E aí existia um costume, né, você pode falar melhor, onde o favorito, digamos assim, com uma questão de diferenciação, ele usava uma túnica diferente. Exatamente. Uma túnica colorida, mã comprida e tal. Mas aí fica muito na cara quem é o favorito. Não, mas Tá todo mundo de cinza e o cara tá de vermelho com azul. Escancarou. Mas você imagina, 12 irmãos, né? Aparece um dos 12 irmãos, que era o mais novo, né? Ali, um dos mais novos, ele aparece com uma túnica. Aí todos os irmãos olham para aquilo e ficam o quê? Ficam com inveja, ficam bravos. Então aqui já tem um insight interessante que você vê que o amor, cara, assim, o amor ele não gera só coisa boa, muitas vezes. Ele gera, cara, uma retaliação. Você precisa estar preparado para isso. Então o amor de um pai pelo seu filho gera nas outras pessoas inveja e raiva a ponto dos irmãos fazerem o que eles fizeram na história, né? Exatamente. E aqui eu tiro já uma lição disso. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que quem gosta da gente está sendo apenas educado e quem nos odeia está sendo honesto. Nós temos essa tendência às vezes. Eu chego aqui e te elogio, pô, obrigado, o Rodrigo foi educado. Aí o cara te lasca na internet, ele foi o único que viu o que os outros não estão tendo coragem de falar. E isso não é verdade. Às vezes você está sendo perseguido, não é porque você é ruim, é o contrário, é porque, sabe aquela parábola da cobra que ficava tentando pegar o vagalume, poxa, para com isso, cobra não come vagalume, é que sua luz está me incomodando. Então existe muito isso na vida, a luz incomoda. Agora, tanto do Jacó como do José, a gente tem um outro princípio aí. O Jacó queria depositar no José toda a frustração que ele teve. Porque, tecnicamente, quem deveria ser o filho para cuidar do clã era o primogênito. O primogênito, primo, é o primeiro que foi gerado. Primogênito. O primeiro filho de Jacó era Rúben. Mas era de uma mulher que não queria. Exatamente, mas tecnicamente, sabe aquele negócio assim? Sabe aquele empresário, vocês que lidam aí, aquele empresário que o camarada assim, ele tem um filho que não vale nada. Eu sei que ele vai quebrar a minha empresa, mas ele é o herdeiro, fazer o quê? Então, tecnicamente, deveria ser o Rúben e não o José. Mas o Jacó lembrava que, tecnicamente falando, quem deveria ser o primogênito era Esaú. Mas ele sentia que ele tinha mais condição de gerir os negócios da família do que Esaú, lá atrás com o irmão dele. Então ele fez a mesma coisa com José. E o curioso é que antes desse lance da túnica aí, o José, muito ingênuo, ele tinha sonhos. Isso. E esse é um fator... E ele foi ingênuo aí, né? Foi ingênuo, Assim, foi ingênuo. Faltou sabedoria. Faltou demais. Ele sonhava lá que a lua, o sol e as estrelas se prostravam. Primeiro foi dos ramos, não. Qual é o nome feixes de soja, trigo, os feixes de trigo. Que dos irmãos foi lá e prostrou diante do dele. Aí os irmãos, que ridículo, você está falando que vai se prostrar diante de você? Eu sonhei. Ele sonhava e falava, né? Entendi. Que ele achava estranho, não sabe o que significava. Exatamente. Na verdade, o sonho dele estava sendo um misto de revelação divina com inconsciente. Desejo. Sabe? Deus revelou, porque Deus comunica conosco através de sonhos também. Mas por que se diz desejo? É desejo porque, assim, imagina você... E não só uma revelação, nesse caso. Foi uma revelação também, mas o desejo estava embutido porque o pai dele falava assim, você vai ser o meu filho. Olha, todo mundo quer ser amado. Por mais humilde que sejamos, ou digamos ser, todo mundo gosta de chegar num restaurante e alguém falar assim, seu Thiago, tá bom, desculpa, essa sobremesa aqui é com os cumprimentos do chefe, ele acompanha o senhor e tudo, você entendeu? Você gosta... Ele gosta muito, tá até acostumando. Por mais humilde que você seja, a melhor coisa que tem é ter o cartão X e na hora de entrar no avião você entra ali ou senta no executivo. O fato de você poder entrar no avião e esticar suas pernas. Esticar suas pernas, ser o primeiro que entra, essa coisa toda. Então ele foi crescendo com isso e ele sabia. E a prova maior que ele queria é que logo que o pai deu a veste, ele não se fez de rogado, saiu vestindo. Aí tem um detalhe muito importante. Até o momento em que José estava revelando os sonhos dele, ele era motivo de deboche. Aí, um belo dia, o pai mandou costurar essa roupa multicolorida. Lá no Egito, tem um lugar... O Egito você já chegou aí? Não.
Nunca. Eu passei um dia. É, mas nunca... é bom você conhecer lá. Tem um lugar chamado Beni Hassam, tem as tumbas de Beni Hassam, e nas tumbas de Beni Hassam tem desenhado na parede uma caravana de cananitas vindo ao Egito para comprar alimento, como vai acontecer com a família de Jacó depois. E o que me chama atenção nessa caravana é que você vê desenhado na parede assim os egípcios, você vê pelo tom da pele, o corte do cabelo, a barbinha assim, só um cavanhaque, eles são bem depilados, e você vê os semitas, totalmente cabeludões e tudo mais, e os que eram escravos estavam com roupa descolorida. Os chefes do clã estavam com as vestes todas coloridas. Isso é importante porque hoje, para produzir a cor de um tecido, azul, preto, a gente usa mecanismos sintéticos. No passado era tudo natural. Então havia cores que eram muito mais raras de se obter do que outras. O vermelho, por exemplo, o carmesim. Então ter uma veste multicolorida era um negócio top. O pai deu a veste, que significava: você vai cuidar das empresas para mim. E o que o José fez? Não esperou o pai empossá-lo. Já saiu vestindo a roupa nova. Já saiu vestindo a roupa nova. Eita, e esse vestindo a roupa nova não é no sentido que eu te dei um terno aí do mais caro e você saiu com um terno para jogar bola. Não é isso. É como se você estiver na empresa, o cara falou assim: olha, continua trabalhando que eu tô pensando em você para ser o meu substituto na presidência. E o cara já começa a agir como um substituto. Já começa a falar com todo mundo, pisar em todo mundo. Você sabia, eu saí da sala do chefe agora e tudo. Fica calado, pianinho, deixa ele te empossar primeiro. Não atice as hienas. Aí o José veio, quando ele veio ao longe, vestido com a roupa, os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora, eles tinham que eliminá-lo.